Seguinte, o Galo chegou há pouco, né, a Santos, por volta de 5h10 da tarde. O ônibus chegou ao Hotel Sheraton, que fica bem perto, né, da Vila Belmiro, região ali do Gonzaga, em Santos. Primeiro teve o voo fretado, né, Romano, que saiu no final da manhã até Guarulhos, e aí de Guarulhos, depois de ônibus, né, que tem que descer a serra, a Baixada Santista, inclusive um belíssimo visual, né? A delegação do Atlético chegando agora, a turma descansa para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, contra o Peixe. O treinamento pronto foi hoje pela manhã. E o técnico Cuca teve que recorrer mesmo à base. Por quê, Romano? Vamos colocar aqui, os jogadores estão fora do Atlético e aí a lista está aumentando, né? O Guilherme Arana teve lesão muscular confirmada ontem à noite. O Júnior Santos já estava fora há algum tempo, né? Já tem aí esse problema muscular, mais uma que aconteceu na semana passada. O Alan Franco com o joelho, né? Entorse no joelho, teve problema de ligamento, vai precisar de cirurgia, mas vai ficar fora um tempo, Alan Franco. Tem o Palácios, que segue no departamento médico, problema na coxa. O Igor Rabelo iniciou transição, mas ainda também não foi liberado. Além daqueles outros dois garotos, né? Que já faz tempo que estão fora. O Cadu, desde o ano passado, e o Caio Maia, que teve uma lesão mais grave também de joelho no início dessa temporada. Somando aqui, né, Romano, já são 7 jogadores fora. E hoje teve o Patrick, o volante que veio do Palmeiras, sofreu uma entorse no tornozelo direito. Não foi também relacionado para a viagem. Sendo assim, a gente tem a lista aí pro YouTube da Itatiaia, quem está nos acompanhando, a lista dos 24 jogadores que viajaram. E ali vamos com a ideia de time para amanhã. O Everson tem 3 goleiros, né? O Everson, o Gabriel Delfim e o Robert. São as opções aí do técnico Cuca para essa partida. O Everson é o goleiro titular. Na lateral direita, Romano, vai ter que marcar o Neymar, né? Desde ontem eu venho falando que o Saravia é um jogador fisicamente que chama atenção. Então, ele é mais marcador, né? Pode pintar o Saravia, além de ser mais experiente também, né? Do que o garoto Natanael. Então, o Saravia deve jogar. Pelo que a gente apurou aqui, o Saravia é o escolhido pelo Cuca. Pelo menos foi no treinamento. Vamos ver se vai ser confirmado, né? Na zaga, tem o Alonso e o Lianco. E na esquerda, o Caio. Lianco que volta, né? O Lianco tá voltando, né? É titular absoluto, tava suspenso. E o Caio Paulista entra na lateral. O Caio Paulista é o substituto natural do Arana. O meio-campo, o Cuca tem tudo para preservar o meio-campo com Rubens e Fausto Vera. E o Scarpa. E o trio de ataque, aí não tem mudança, Coelho, Rony e Hulk. Mexendo, então, nessa nossa informação, nas laterais, né? Tendo o Saravia como possibilidade forte para jogar. Na esquerda, o Caio e o Lianco, né? Que já era uma substituição natural. Daqui a pouquinho, a gente pode falar da garotada ali, porque tem 3 garotos, né? Quem tá no YouTube tá vendo lá, o David Cauã, o Índio e o Zé Felipe. A gente faz um resuminho daqui a pouco desses 3, viu, Romano? Pois é. Comentarista Edu Panzi, tudo bem, Edu? Tudo bem, Romano? Um abraço pra você, pro Claudão. E aí, o Cuca mexendo nas duas laterais. Na zaga já seria natural, porque o Lianco voltando. Na lateral esquerda também. Na lateral esquerda, a mudança não é tática, é por problema médico. Mas, na lateral direita, é uma mudança tática, né? É uma mudança de perfil, de característica, né? Caso aconteça a opção, a escolha pelo Saravia, é um cara que tem se mostrado o melhor marcador que o Natanael. O Natanael ainda é jovem, muito potencial, acho que ainda tem muito a crescer, tem sido muito regular na lateral direita do Atlético, mas caso o Cuca venha optar pelo Saravia, como informa o Cláudio, é absolutamente compreensível, né? Até porque a gente tem um recorte muito interessante em relação a essa questão Saravia e Natanael naquele jogo contra o São Paulo, por exemplo. Natanael teve que segurar o Ferreirinho, foi muito mal naquele jogo. Não conseguiu achar o ponta do São Paulo, e quando o Saravia entrou, tudo bem, Ferreirinho já estava mais descansado, desgastado, mas o Saravia corrigiu ali o lado direito do Atlético. Na esquerda não tem muito mistério, né? Você tem o Caio Paulista, que é o reserva imediato do Guilherme Arana, você ainda tem no time o Rubens, que pode fazer essa lateral, caso o Cuca queira mexer no segundo tempo, adiantar o Caio e trazer o Rubens para uma lateral, colocar mais um jogador de meio de campo, ele pode fazer isso. Mexe numa peça e troca 3 funções, vamos dizer assim.
E a volta do Lianco, para mim, é a grande notícia. Ainda que o Ivan Roman tenha feito um bom jogo, mas o Lianco é o melhor jogador de defesa do Atlético hoje, um dos melhores zagueiros em termos de desempenho no futebol brasileiro, nesse início de temporada. E o retorno dele justamente num jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, a gente sabe que é um time que não costuma ficar só se defendendo, vai para cima, o Santos se abre jogando em casa, tenta controlar o jogo. É fundamental que você tenha uma marcação muito forte. E a manutenção do Vera no meio é pelo que ele mostrou no jogo, no último jogo contra o Vitória. Fausto Vera foi bem. O Cuca já havia elogiado ele num jogo treino que fez quando ele entrou no segundo tempo. Ele falou que o Fausto havia sido o melhor jogador. Lá no Peru contra o Cienciano, Fausto Vera entrou no segundo tempo como segundo homem de meio de campo e entrou bem outra vez. E o restante da equipe sem nenhum mistério e acerta o Cuca. Eu só espero que a turma da frente acerte também. O pé. Calibre o pé, calibre a pontaria para as chances que o Atlético criar na Vila que sejam concluídas em gol, porque não adianta você criar 10, 15, 34, 80 oportunidades e fazer 3 gols, né? Pois é, eu comentava com o Cláudio na redação agora há pouco, que eu vi uma postagem do Eugênio Leal, da ESPN, e ele trazendo alguns dados, e o Atlético tem mais de 33% de ações ofensivas no campo do adversário. Não adianta você ter ações ofensivas se a bola não entra, né? E aí você começa a... Você tem bons números, mas seus números poderiam ser melhores. Por exemplo, o Scarpa, ele lidera nesse início de campeonato o fundamento de passe decisivo, que é aquele passe para finalização. Ele está entre os jogadores também que mais deixam os jogadores na cara do gol para chances claras, que mais cria chances claras. Só que ele não tem a liderança das assistências. Justamente por isso. Ele dá o passe para finalização ou deixa alguém na cara do gol numa chance clara, o cara vai lá e perde. E é um bom início de campeonato do Scarpa. Você tem um Atlético criando muito, mas marcando poucos gols, porque Coelho, o Rony, o próprio Hulk tem errado, perdido chances claras. Então é colocar o pé na forma. O mais difícil, eu concordo muito com o Cuca, como ele tem dito na coletiva, o mais difícil para um time é criar. É ser um time criativo, que controle o jogo, que leve desconforto ao adversário. O Atlético tem feito isso tudo, mas tá pecando na hora de finalizar, tá pecando no principal, né? Que é o fazer o gol, a tomada de decisão, acertar o pé. Então que o início seja na Vila Belmiro, que o Atlético consiga entregar desempenho, como vem entregando, mas que traga para Belo Horizonte, acima de tudo, resultado, porque tá demorando.